A notificação chegou às 6h47, enquanto eu amarrava minhas botas de trabalho. Meu celular vibrou 2 vezes no balcão da cozinha. Peguei esperando uma mudança de horário ou talvez um alerta do tempo. Em vez disso, recebi uma mensagem da minha esposa que reprogramou toda a minha manhã. Planos mudaram. Você fica em casa. As crianças querem o pai biológico na viagem para a Europa. O Denis vai no seu lugar. Li 3 vezes. As mesmas palavras cada vez. Sem desculpas, sem explicação. Apenas uma decisão entregue como se eu fosse um funcionário sendo remanejado. Coloquei o celular no balcão e fiquei olhando para a cafeteira. A luz vermelha piscava estável e paciente. Minhas mãos estavam calmas. Isso me surpreendeu. Despejei café na minha garrafa térmica e sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde tínhamos planejado essa viagem 6 meses atrás, onde eu tinha circulado datas no calendário e calculado custos, onde eu tinha me inscrito para turnos de hora extra para cobrir as passagens que eu tinha acabado de pagar na semana passada. Passagens que aparentemente não me incluíam mais. O apartamento estava quieto demais. Ela tinha partido ontem com o Júnior e a Ana Beatriz, indo para a casa da irmã dela antes da partida internacional amanhã de manhã. Eles ficariam fora 2 semanas visitando museus, comendo em cafés, tirando fotos na frente de prédios antigos. Eu estava ansioso por isso. Não mais. Abri meu celular e olhei nossas contas bancárias. A conta conjunta mostrava o fundo da Europa quase vazio depois das compras das passagens. 3 passagens a 9. R$ 500 cada. Minha conta poupança estava lá com o dinheiro de emergência que eu vinha juntando há 5 anos, intocado por qualquer um menos eu. Abri meu e-mail e encontrei as confirmações de voo. Todas as passagens compradas no meu cartão de crédito, meu nome na cobrança. O nome dela na lista de passageiros. Os filhos dela na lista de passageiros. Denis Oliveira na lista de passageiros. Eu nunca tinha conhecido o Denis. Ele tinha sumido desde antes de eu entrar na história. Reapareceu 6 meses atrás, na formatura do ensino médio do Júnior. Todos sorrisos e tapas nas costas, como se tivesse estado lá o tempo todo. Minha esposa tinha chamado de encerramento. Eu chamei do que era, educado demais para dizer em voz alta. Levantei e fui até a janela. O estacionamento lá embaixo estava enchendo de pessoas indo trabalhar. Terça-feira normal. Todo mundo tinha algum lugar para estar. Eu tinha um turno na fábrica de cerâmica começando em 40 minutos. Produção de azulejos industriais, salário estável, nada glamouroso. Eu tinha pegado esse emprego 8 anos atrás, quando precisávamos de renda confiável. Quando os filhos dela precisavam de material escolar e casacos de inverno e alguém para consertar o carro. Peguei meu notebook e abri meus favoritos. Eu era organizado com finanças desde que meu pai me ensinou a manter registros. Cada pagamento, cada recibo, cada débito automático. Eu tinha uma pasta chamada Despesas Domésticas. Abri ela. 8 anos de documentação, pagamentos de aluguel, todos da minha conta. Contas de luz e água, meu nome, meus pagamentos. Seguro do carro dela, meu cartão. Os planos de celular dos filhos, minha conta. Streaming, caixas de assinatura, academia que eu nem usava. Tudo apontando de volta para a mesma fonte. Eu. Fiz uma lista, não porque estava com raiva, mas porque precisava ver escrito. Precisava confirmar o que eu já sabia. Quando terminei, tinha contado 42 despesas mensais recorrentes que eu cobria sozinho. 42. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem dela. Não fica chateado. O Denis quer criar laços com os filhos dele. Você entende, né? Digitei 5 respostas diferentes, apaguei todas. Finalmente só escrevi, boa viagem. Não adicionei mais nada. Sem perguntas, sem discussões, apenas 4 palavras e um ponto. Então liguei para o meu supervisor e disse que precisava do dia de folga. Emergência familiar. Ele não fez perguntas. Sentei de volta na mesa da cozinha com meu notebook e meu celular e cada documento que tinha guardado ao longo dos anos. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu ia fazer o que deveria ter feito na primeira vez que me senti como uma carteira com pernas. Eu ia lidar com isso do jeito que você lida com qualquer coisa construída na fundação errada. Cuidadosamente, metodicamente e completamente.
O café na minha térmica tinha esfriado quando terminei de fazer as 3 primeiras ligações. Nem percebi. Tinha mais 12 para fazer antes do almoço. A primeira ligação foi para a operadora do cartão de crédito. Expliquei que precisava remover um usuário autorizado da minha conta. A atendente perguntou se havia algum problema. Sem problema, eu disse. Só simplificando as coisas. Ela foi removida da conta em 4 minutos. Agradeci e desliguei. A segunda ligação foi para os serviços de streaming. Netflix, Globoplay, Disney Plus, Spotify Premium Plano Família. Cancelei cada um enquanto ficava na janela da cozinha, vendo carros saírem do estacionamento. Os scripts de atendimento eram todos iguais. Podemos perguntar por que está cancelando hoje? Só cortando gastos, eu disse cada vez. Na quinta ligação, passei para o plano de celular. 3 linhas no meu nome. A minha, a dela e a da Ana Beatriz. O atendente explicou que eu poderia suspender as outras 2 linhas em vez de cancelar, se quisesse. Não, eu disse. Cancela elas. Só para confirmar, senhor. Isso vai desconectar o serviço imediatamente. Correto. Abri minha lista de novo e continuei. Seguro do carro dela, aquele que eu vinha pagando desde que o câmbio quebrou 3 anos atrás. Liguei direto para o corretor. Ele me conhecia pelo nome. Opa, preciso remover um veículo da minha apólice, eu disse. Claro. Qual? O Gol. Houve uma pausa. É o carro da sua esposa, né? Tem certeza disso? Absoluta. Tá bom, vou processar hoje. Ela vai precisar fazer o próprio seguro se quiser continuar dirigindo. Entendo. Ele não insistiu. A gente se conhecia desde o colégio. Ele só disse que mandaria a confirmação por e-mail e desligou. Fui até o quarto e abri o armário. Minhas roupas ocupavam talvez 1/3 do espaço. O resto era dela. Vestidos que ela tinha comprado para jantares que eu paguei. Sapatos que custavam mais que minhas botas de trabalho. Não mexi em nada. Só fiquei ali olhando quanto espaço eu tinha cedido sem perceber. Meu notebook ainda estava aberto na mesa da cozinha quando voltei. Puxei o contrato de aluguel do apartamento. Meu nome, minha assinatura. O dela não estava em lugar nenhum. Eu tinha assinado esse contrato 5 anos atrás, quando nos mudamos juntos, quando ela disse que o crédito dela não estava bom e perguntou se eu me importaria de resolver sozinho. Eu me importei. Só fui burro demais para dizer em voz alta. Liguei para Silveira, administradora de imóveis. A gerente do escritório, Dona Fátima, atendeu no segundo toque. Preciso discutir meu contrato, eu disse. Claro. O que está acontecendo? Estou planejando desocupar antes do prazo. Qual é o processo? Ela puxou minha conta. O senhor está pago até o final do mês que vem. Se der 30 dias de aviso, podemos começar a mostrar o imóvel. Está se mudando por trabalho? Algo assim. Vou mandar o formulário de aviso por e-mail. Assim que assinar, listamos imediatamente. O mercado tá bom agora. Não deve demorar para alugar. Agradeci e abri o e-mail antes mesmo de desligar. Assinei digitalmente. Mandei de volta. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Júnior. Cara, meu celular morreu. O que aconteceu? Respondi. O plano estava na minha conta. Você vai precisar fazer o seu próprio. 3 pontinhos apareceram, depois desapareceram, depois apareceram de novo. Finalmente, sério. Sério, respondi. A Ana Beatriz mandou mensagem em seguida. Mesma confusão, mesma pergunta. Dei a mesma resposta. Então minha esposa ligou. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. O que você está fazendo? A voz dela estava tensa, controlada. O tom que ela usava quando estava com raiva, mas tentando não demonstrar em público. Ajustando despesas, eu disse. Você cancelou os celulares das crianças. Eu cancelei as linhas que eu estava pagando. Eles são adultos. Podem cuidar das próprias contas. Isso é ridículo. A gente está prestes a sair do país. Então vocês provavelmente deveriam resolver isso antes do voo. Silêncio do lado dela. Eu podia ouvir anúncios do aeroporto ao fundo, mudanças de portão, chamadas de embarque. Você está sendo infantil, ela finalmente disse. Eu estou sendo claro, respondi. Você quis sua família de verdade nessa viagem. Estou te dando exatamente isso. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela começou a dizer outra coisa, mas eu desliguei. Minhas mãos não tremiam.
Minha voz não tinha se alterado. Eu me sentia calmo de um jeito que não sentia há anos. Fiz mais 3 ligações naquela tarde. A academia, a assinatura de marmita fitness, o serviço de lavagem de carro que eu vinha pagando mensalmente, mesmo pegando ônibus para o trabalho na maioria dos dias. Quando o sol começou a se pôr, eu tinha cortado 42 despesas mensais para 11. Só as minhas, só o que eu realmente usava. Pedi comida chinesa do restaurante da esquina e comi na mesa da cozinha com meu notebook aberto, revisando documentos. 8 anos sendo a fundação em que todo mundo pisava enquanto fingia que eu fazia parte da estrutura. Não mais. Meu celular ficou quieto o resto da noite. Sem mais mensagens, sem mais ligações. Bom, eu tinha trabalho a fazer amanhã. Trabalho maior. Do tipo que não se desfaz com um pedido de desculpas ou uma promessa de fazer melhor. Do tipo que fecha portas em vez de deixá-las abertas. A recepcionista me transferiu para o Dr. Ivan Wagner. A voz dele era firme, direto ao ponto. "O que posso fazer pelo senhor?" ele perguntou. Expliquei a situação em menos de 3 minutos. A mensagem, a viagem, o apartamento no meu nome, as contas que eu vinha cobrindo. "O senhor é casado?" ele perguntou. "Sim." "Há quanto tempo?" 6 anos. União estável antes disso. "Filhos?" "Dela." "Os 2 adultos agora?" Ele ficou quieto por um momento. Ouvi papéis sendo mexidos. "O apartamento está só no seu nome?" ele perguntou. "Correto. Contrato e todas as contas. Então o senhor está dentro dos seus direitos de desocupar. Se está planejando se separar, eu recomendaria documentação. Cada despesa que cobriu, cada pagamento. Vai querer isso se for para tribunal." "Já tenho", eu disse. "Ótimo. Me liga se ela entrar com alguma coisa. Enquanto isso, mantenha registro de toda a comunicação." Agradeci e desliguei. 20 minutos depois, Dona Fátima, da administradora, ligou de volta. "Já tenho alguém interessado", ela disse. "Casal jovem se mudando a trabalho. Querem ver hoje à tarde, se possível." "Vou estar aqui", eu disse. Eles apareceram às 14 horas. Bem apresentados, profissionais, o tipo de gente que paga aluguel em dia. Andaram pelo apartamento fazendo perguntas práticas sobre custos de luz e estacionamento. Não perguntaram por que eu estava saindo. "Vamos ficar com ele", o marido disse antes de irem embora. "Podemos entrar no dia 1º?" "Pode ser", Dona Fátima confirmou. Assinei a papelada naquela noite. Rescisão do contrato, transferência do depósito, endereço de encaminhamento deixado em branco. O apartamento pareceu diferente depois disso. Menos como um lar, mais como um quarto de hotel onde eu tinha ficado tempo demais. Comecei a fazer as malas naquela noite. Eu não tinha muita coisa. Roupas, equipamento de trabalho, meu notebook, alguns livros. A maioria dos móveis já estava ali quando nos mudamos, ou ela que tinha escolhido. O sofá, a mesa de jantar, as coisas decorativas que faziam o lugar parecer habitado. Nada disso era meu. Encaixotei meus pertences em 4 horas. Tudo coube em 8 caixas e 2 mochilas grandes. Enquanto fazia as malas, pensei na viagem que eles estavam fazendo. Os museus, os restaurantes, os quartos de hotel que eu tinha ajudado a pagar. Me perguntei se o Denis estava cobrindo alguma coisa ou se ela tinha assumido que eu continuaria mandando dinheiro mesmo depois de ser desconvidado. Provavelmente a segunda opção. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Ana Beatriz. "A mãe disse que você está sendo irracional. Dá para você só conversar com ela?" Sentei na beira da cama e digitei de volta. "Eu conversei com ela. Ela fez a escolha dela. Eu tô fazendo a minha." "Você vai mesmo jogar fora nossa família por causa disso?" Fiquei olhando para aquela palavra. Família. "Vocês jogaram fora quando escolheram o pai biológico de vocês no lugar do homem que esteve aqui por 8 anos, escrevi. "Eu só tô aceitando o que vocês já decidiram." Ela não respondeu. Continuei fazendo as malas. No dia seguinte, dirigi até um depósito de self-storage no Jardim das Flores, climatizado, mês a mês. Carreguei tudo exceto o que precisaria para as próximas 2 semanas. Roupas, produtos de higiene, meu notebook. Quando fechei a porta do box, me senti mais leve. Parei nos correios no caminho de volta e registrei um endereço de encaminhamento.
Não para outro apartamento, para uma caixa postal 3 cidades adiante, em Ribeirão Bonito. Um lugar que eu tinha pesquisado na noite anterior. Cidade pequena, custo de vida baixo, empregos em indústria disponíveis. Eu tinha trabalhado com cerâmica por 8 anos. Podia encontrar algo similar em qualquer lugar. De volta ao apartamento, sentei na mesa da cozinha uma última vez. A mesma mesa onde eu tinha planejado uma viagem que nunca faria. Onde eu tinha me inscrito para hora extra para cobrir despesas que nunca foram realmente nossas. Abri meu notebook e verifiquei minha conta bancária. Minha poupança mal tinha sido tocada. A conta conjunta estava quase vazia, mas isso não importava mais. Transferi o que restava para minha conta pessoal e fechei a conjunta completamente. Meu celular tocou. O nome dela na tela. Atendi. O banco me ligou, ela disse. Sem oi, sem cumprimento. Você fechou nossa conta. Eu fechei a minha conta, corrigi. Você pode abrir a sua própria. Isso é loucura. A gente é casado. Éramos, eu disse. Passado. Você vai receber os papéis quando voltar. Papéis. Papéis do divórcio. O Dr. Ivan Wagner está cuidando. Silêncio. Então a voz dela voltou. Diferente agora. Trêmula. Você está falando sério. Completamente. Para onde você vai? Isso não é mais da sua conta. Você não pode simplesmente ir embora. Posso, eu disse. E estou indo. O apartamento já foi alugado para outra pessoa. Vocês têm 2 semanas para descobrir onde vão ficar quando voltarem. Você está colocando eu e as crianças na rua. Estou liberando vocês para a família de verdade de vocês, eu disse. O Denis pode ajudar. É isso que pais fazem. Desliguei antes que ela pudesse responder. O apartamento estava quieto de novo. Olhei ao redor uma última vez. Para a cozinha, onde eu tinha feito café da manhã para pessoas que me viam como um talão de cheques. Para a sala, onde eu tinha sentado no sofá assistindo programas que não me interessavam porque fazia eles felizes. Para o quarto, onde eu tinha me convencido de que ser usado era a mesma coisa que ser amado. Amanhã, eu entregaria as chaves. Hoje à noite, eu dormiria melhor do que tinha dormido em anos. 2 semanas passaram em silêncio. Eu já tinha me mudado para Ribeirão Bonito quando o avião deles pousou. Quarto pequeno mobiliado em cima de uma loja de materiais de construção, aluguel barato, dava para ir a pé até a Cerâmica Bispo, onde eu tinha conseguido um emprego começando segunda-feira. Mesmo trabalho, prédio diferente, salário melhor. Não contei para ela onde eu estava, não contei para ninguém. O primeiro sinal de que as coisas estavam desmoronando veio pelas redes sociais do Júnior. Ele postou uma foto no aeroporto com a legenda: Lar doce lar, não curti, não comentei, só observei. 1 hora depois, a Ana Beatriz postou do estacionamento: Por que tem um caminhão de mudança no nosso prédio? Fechei o aplicativo e fiz jantar. Ovos e torrada. Barato. Simples. Meu. Meu celular ficou quieto até 20h30 daquela noite. Então, explodiu. 17 ligações perdidas. 12 mensagens de texto. 3 áudios no WhatsApp. Deixei acumular enquanto assistia ao noticiário na TV pequena que veio com o quarto. Coisas locais, obras na estrada, reuniões da Câmara Municipal. Coisas que não tinham nada a ver comigo. Finalmente verifiquei as mensagens. A primeira era da minha esposa. Me liga agora. A segunda, onde você tá? O apartamento sumiu. A terceira, isso não tem graça, me liga. A mensagem do Júnior era mais simples. Que porra é essa, cara? A Ana Beatriz mandou um parágrafo. Não li além da primeira linha. Não acredito que você fez isso com a gente. Os áudios eram todos iguais. Pânico, raiva, confusão. A voz dela ficando mais aguda a cada um. Apaguei sem ouvir até o fim. Às 21h15 ela tentou ligar de um número diferente. Provavelmente emprestou o celular de alguém, achando que eu tinha bloqueado o dela. Atendi dessa vez. Onde você tá? Ela exigiu. Em outro lugar, eu disse. O apartamento sumiu, tem estranhos morando nele. Nossas coisas estão espalhadas por tudo. A gente não consegue entrar. Suas coisas, corrigi. As minhas já foram levadas. Você não pode fazer isso. Eu fiz isso. Onde a gente vai ficar? Respirei fundo. Isso não é mais problema meu. Você quis o Denis envolvido. Ele é o pai. Deixa ele resolver.
Ele foi embora. Parei. O quê? Ele foi embora. Voltou pro hotel dele 2 dias atrás e disse que tinha trabalho. Simplesmente sumiu. Quase ri. Quase. Então, o cara que abandonou os filhos uma vez fez de novo. Chocante. Não seja idiota. Estou sendo preciso, eu disse. Você escolheu ele. Quis o artigo genuíno. Bom, você conseguiu. A gente tá na casa da Shirley agora, a irmã dela. Não podemos ficar aqui muito tempo. Ela não tem espaço. Liga pro Dennis. Diz que você precisa de ajuda. O celular dele cai direto na caixa postal. Então acho que você vai precisar descobrir outra coisa. Você vai mesmo fazer isso? Nos deixar sem nada? Você tem exatamente o que tinha antes de mim, eu disse. Dennis, suas escolhas e uns aos outros. Só não tô mais bancando. Ela começou a chorar então. Não do tipo genuíno, do tipo frustrado que ela usava quando não conseguia o que queria. Por favor, ela disse, só conversa comigo, a gente pode consertar isso. Não tem nada para consertar. Você me disse que eu não fazia parte da família de verdade de vocês. Eu concordei, é o fim. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Desliguei. 5 minutos depois, o Júnior mandou mensagem. A mãe tá surtando. Ela disse que você levou tudo. Respondi. Eu levei o que era meu. O resto ainda tá lá. O apartamento sumiu. O apartamento estava no meu nome. Não vou pagar aluguel para pessoas que não me querem por perto. Onde a gente vai morar? Isso é entre você, sua mãe e seu pai, o biológico. Ele não respondeu depois disso. A Ana Beatriz tentou ligar 1 hora depois. Não atendi. Ela deixou um áudio. Não escutei. Por volta da meia-noite, meu celular finalmente ficou quieto. Sentei no quarto pequeno com a janela aberta, ouvindo o som da cidade se acomodando para a noite. Trânsito distante, um cachorro latindo em algum lugar, o zumbido do poste de luz lá fora. Pensei neles amontoados no apartamento da Shirley, provavelmente discutindo de quem era a culpa. Provavelmente tentando ligar pro Dennis, só recebendo caixa postal. Pensei na viagem que tinham acabado de fazer, nas fotos que tinham postado, museus e cafés e prédios antigos que eu tinha ajudado a pagar. Pensei na mensagem que tinha começado tudo isso. As crianças querem o pai biológico deles. Eles conseguiram, e agora entendiam exatamente o que isso significava. Desliguei meu celular, coloquei para carregar e fui dormir. Amanhã eu começaria meu novo emprego. Nova cidade, nova rotina, nova vida. Sem olhar para trás, sem exceções, sem arrependimentos. 3 semanas no meu novo emprego na Cerâmica Bispo, recebi um e-mail do Dr. Ivan Wagner. Assunto: notificação judicial recebida. Ela tinha entrado com uma moção contestando a rescisão do aluguel e exigindo que eu cobrisse custos de moradia temporária. O Ivan anexou os documentos e uma nota. Caso fraco. Ela não tem base legal. Vou cuidar disso. Respondi com uma palavra. Obrigado. A moção foi indeferida 2 dias depois. A decisão do juiz foi direta. O apartamento estava unicamente no meu nome. A rescisão do contrato foi adequada e eu não tinha obrigação de abrigar enteados adultos ou uma esposa afastada. O Ivan me encaminhou a decisão com outra nota. Ela pode tentar de novo, mas não vai ganhar. Continue documentando tudo. Salvei o e-mail numa pasta chamada Jurídico e voltei ao trabalho. Minha nova rotina era simples. Bater ponto às 6 horas, sair às 14h30, parar no boteco da esquina para um café, voltar para o meu quarto, ler, assistir TV, dormir, repetir. Ninguém aqui conhecia minha história. Ninguém perguntava por que eu tinha me mudado para Ribeirão Bonito ou de onde eu tinha vindo. Eu era só mais um cara que aparecia, fazia o trabalho e ficava na dele. Era bom. 1 mês depois que eles voltaram, o Júnior mandou uma mensagem pelas redes sociais. Quase não abri. Eu entendo por que você tá com raiva, começava. Mas isso tá afetando todo mundo. A mãe teve que arrumar emprego num call center. A Ana Beatriz está dormindo no sofá dos outros. A gente teve que vender coisas só para cobrir aluguel de um lugar barato. O Dennis não atende ninguém. Você não pode ajudar um pouco? Li 2 vezes, depois fechei o aplicativo sem responder. 2 dias depois, a Ana Beatriz tentou uma abordagem diferente.
Mandou solicitação de amizade numa plataforma que eu mal usava. Recusei. Então ela achou meu e-mail de algum jeito. Eu nunca quis que isso acontecesse, ela escreveu. Achei que ter meu pai lá seria legal. Não pensei que você fosse realmente ir embora. A gente pode conversar, por favor? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Finalmente digitei de volta. Ana Beatriz, agradeço você escrever isso. Agradeço mesmo. Mas entender o que você perdeu não muda o fato de que você estava disposta a perder em primeiro lugar. Você tem 22 anos. O Júnior tem 24. Vocês dois são adultos o suficiente para ter pensado melhor. Sua mãe com certeza sabia melhor. Eu dei 8 anos. Não fiz isso esperando gratidão, mas também não fiz esperando ser substituído no momento em que alguém mais autêntico aparecesse. Vocês queriam o pai biológico de vocês. Vocês escolheram ele. E quando ele desapareceu de novo, igual fez quando vocês eram crianças, vocês aprenderam quem ele realmente é. É uma lição dura, mas era uma que vocês precisavam aprender. Não estou mais com raiva. Só cansei. Espero que vocês resolvam as coisas. Espero que o Júnior termine o curso dele eventualmente. Espero que sua mãe encontre estabilidade. Mas não vou fazer parte desse processo. Se cuida. Apertei enviar e fechei meu notebook. 2 semanas depois, o divórcio foi finalizado. O Ivan me mandou os documentos por e-mail. Assinei digitalmente e mandei de volta. Sem cerimônia, sem drama. Só papelada que tornava oficial o que já era verdade há meses. Naquele fim de semana, dirigi até um parque estadual a mais ou menos 1 hora de Ribeirão Bonito. Caminhei por uma das trilhas, sentei à beira de um lago, observei a água se mover com o vento. Pensei na pessoa que eu era 4 meses atrás. O cara amarrando as botas de trabalho às 6h47, abrindo uma mensagem que mudaria tudo. Pensei no apartamento que tinha deixado para trás, nas contas que tinha parado de pagar, na família que nunca tinha sido realmente minha. E pensei na vida que eu tinha agora, pequena, quieta, sem complicação, um emprego que eu não odiava, uma cidade onde ninguém conhecia minha história, uma conta bancária que só eu tinha acesso. Eu não estava amargurado, não estava com raiva, estava apenas livre. Eu estou. Ele não perguntou por quê. Só deu um tapinha no meu ombro e voltou a comparar cores de tinta. Naquela noite, apaguei toda a foto que tinha da minha vida antiga. O apartamento, as viagens que tínhamos feito, os jantares em família onde eu tinha sorrido para a câmera enquanto me sentia um estranho. Tudo foi embora. Guardei uma coisa. Um print daquela primeira mensagem, a que tinha chegado às 6h47. Planos mudaram. Você fica em casa. As crianças querem o pai biológico na viagem para a Europa. Guardei como lembrete. Não do que eu tinha perdido, mas do que eu ganhei ao ir embora. Dignidade. Paz. Uma vida que pertencia a mim. 6 meses em Ribeirão Bonito viraram 1 ano. Ganhei um pequeno aumento na Cerâmica Bispo. Comecei a ir numa lanchonete local nas sextas à noite, onde a garçonete já sabia meu pedido. Comprei uma Saveiro usada que funcionava bem o suficiente. Não namorei. Não estava pronto. Talvez não estivesse por um tempo. Mas eu estava bem com isso. Tinha passado 8 anos construindo uma fundação para pessoas que me viam como temporário. Agora estava construindo algo permanente só para mim. E isso era suficiente. 4 meses depois que eu tinha partido, estava sentado no refeitório da Cerâmica Bispo quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para pegar. Alô, é você? Uma voz de mulher. Não minha ex-esposa, mais velha, cansada. Quem está perguntando? É a Shirley, irmã da sua esposa. Coloquei meu café na mesa. O que você precisa? Preciso que você saiba o que você fez, ela disse. A voz dela tinha um tom afiado, acusador. Eles estão desmoronando. Minha irmã trabalha 60 horas por semana naquele call center e mal consegue pagar comida. As crianças estão sofrendo. O Júnior teve que largar o curso técnico porque não conseguia pagar enquanto ajudava com o aluguel. A Ana Beatriz está dormindo no sofá de amigos porque eles não conseguem pagar 2 quartos. Deixei ela terminar. Acabou? Perguntei. Você não se importa? Me importei por 8 anos, eu disse. Paguei por tudo. Fiz turnos extras. Cobri emergências.
Assinei meu nome em contratos e financiamentos e contas. E no segundo que eles decidiram que queriam o pai biológico no meu lugar, eu virei descartável. Então não, Shirley, não me importo mais. Ela cometeu um erro. Ela fez uma escolha. Tem diferença. O Dennis nem fala com eles, a Shirley continuou. Ele bloqueou os números deles. Não responde e-mail. O Júnior tentou aparecer no trabalho dele e o segurança escoltou ele para fora. Aquele homem é um covarde. Concordo, eu disse. Mas isso não é problema meu. Eles queriam ele. Conseguiram exatamente quem ele é. Você tá punindo eles. Não tô punindo ninguém. Só não tô mais salvando eles. Ela ficou quieta por um momento. Ouvi a respiração dela do outro lado, tentando se recompor. Minha irmã chora toda noite, a Shirley finalmente disse. Ela sabe que errou. Ela sente muito. Então ela pode viver com isso. Você é frio. Sou claro, corrigi. Passei 8 anos sendo caloroso, prestativo e generoso. O que eu ganhei foi uma mensagem me desconvidando de uma viagem que eu paguei. Então cansei de ser caloroso. A Shirley desligou sem dizer mais nada. Terminei meu café e voltei para o trabalho. Eu fui burra. Me deixei levar pela ideia de ter meu pai por perto. Ele tinha sumido por tanto tempo, e quando apareceu na formatura, parecia que talvez as coisas pudessem ser diferentes, que talvez ele tivesse mudado. Ele não mudou. Ele foi embora de novo 2 dias depois que a gente voltou. Disse para a mãe que tinha compromissos de trabalho e simplesmente sumiu. O celular dele está desligado agora. A gente não consegue falar com ele. É como se ele nunca tivesse existido. Eu e o Júnior conversamos muito sobre o que aconteceu. A gente percebe agora o que você fez pela gente, as coisas que você pagou, a estabilidade que você deu. A gente não deu valor porque sempre esteve ali. A gente não entendia que você era a razão de estar ali. A mãe está acabada. Ela não admite, mas eu sei que ela se arrepende de tudo. Ela achou que ter o Dennis na viagem ia fazer a gente feliz. Ela não achou que você fosse realmente ir embora. Nenhum de nós achou. Não tô pedindo para você voltar. Sei que isso não vai acontecer. Mas queria que você soubesse que a gente entende agora. A gente entende o que perdeu. Li 3 vezes. Então escrevi de volta. Ana Beatriz, agradeço você escrever isso, agradeço mesmo. Mas entender o que você perdeu não muda o fato de que você estava disposta a perder em primeiro lugar. Você tem 22 anos. O Júnior tem 24. Vocês dois são adultos o suficiente para ter pensado melhor. Sua mãe com certeza sabia melhor. Eu dei 8 anos. Não fiz isso esperando gratidão, mas também não fiz esperando ser substituído no momento em que alguém mais autêntico aparecesse. Vocês queriam o pai biológico de vocês. Vocês escolheram ele. E quando ele desapareceu de novo, igual fez quando vocês eram crianças, vocês aprenderam quem ele realmente é. É uma lição dura, mas era uma que vocês precisavam aprender. Não estou mais com raiva, só cansei. Espero que vocês resolvam as coisas. Espero que o Júnior termine o curso dele eventualmente. Espero que sua mãe encontre estabilidade. Mas não vou fazer parte desse processo, se cuida. Apertei enviar e fechei meu notebook. Pensão apoio temporário. Ela está alegando dificuldade financeira. Quanto tempo a gente ficou legalmente casado? 6 anos. E eu paguei por tudo esse tempo todo de acordo com os meus registros? Sim. Então aqui ela tem direito nesse estado. Muito pouco. Talvez uma quantia temporária pequena, mas dadas as circunstâncias e a duração, eu diria que conseguimos reduzir a nada. Faz isso. A mediação durou 30 minutos. O Ivan cuidou de tudo por videochamada, enquanto eu estava no trabalho. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, ele tinha mandado um resumo. Ela tinha pedido 10.000 por mês. O mediador ofereceu 2.500. O Ivan contra-ofereceu 0. Acordaram em nada. Caso encerrado. O e-mail dele dizia: divórcio será finalizado em 60 dias. Encaminhei o e-mail para minha pasta jurídica e fiz jantar. Arroz, frango, legumes, comida simples, minha comida. Naquela noite, sentei perto da janela e olhei para a rua quieta lá embaixo. Alguns carros passaram. Os postes de luz acenderam quando o sol se pôs.
Pensei na mensagem que tinha começado tudo. A que tinha chegado às 6h47, enquanto eu amarrava minhas botas de trabalho. Planos mudaram. Você fica em casa. As crianças querem o pai biológico na viagem para a Europa. Pensei na escolha que ela tinha feito, na escolha que todos eles tinham feito, e pensei na vida que eu estava construindo agora. Pequena, quieta, minha. Sem dívidas, sem drama, sem ninguém tirando de mim, enquanto fingia que era amor. Em algum lugar do outro lado do estado, eles estavam descobrindo como era a vida sem alguém pagando as contas. O Júnior trabalhando em 2 empregos, a Ana Beatriz dormindo no sofá dos outros. Minha ex num call center, provavelmente se perguntando como tudo tinha desmoronado tão rápido. O Denis, onde quer que estivesse, tinha provado exatamente quem sempre foi. E eu? Eu estava exatamente onde precisava estar. Livre, mas eu estava bem com isso. Tinha passado 8 anos construindo uma fundação para pessoas que me viam como temporário. Agora estava construindo algo permanente só para mim, e isso era suficiente.